Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Doçura Sem Fim. Era uma vez uma escola no interior da Áustria, em uma pequena aldeia aos pés das montanhas. Os alunos, em sua maioria, eram filhos de camponeses que aproveitavam as pastagens naturais dessa parte da Europa para criar seus rebanhos. O professor tirava grande satisfação do seu trabalho, mas a tristeza que via os olhos de um dos meninos causou-lhe preocupação. Ele sabia que o rapaz vinha de uma família muito pobre, cujo pai havia morrido prematuramente e que ficara unicamente por conta de sua dedicada mãe, que não media esforço para sustentar o filho. Por isso, o professor resolveu ensinar-lhe uma valiosa lição. Jovem, disse o mestre, tenho para ti uma tarefa importante. Se cumprires, terás a distinção de te tornares o líder de tua classe e a minha indicação para que prossigas teus estudos na grande Universidade de Viena. Isso foi, para o rapaz, uma grande surpresa. Jamais poderia sonhar que a vida lhe fosse grata depois de tudo o que passara. Quero que aches uma colmeia de forma perfeita, na qual se observe o cuidadoso trabalho matemático feito pelas abelhas em cada um dos seus favos. Mas não só isso. Quero que esse favo de mel seja de tal forma perfeito que cada vez que dele se tire o saboroso caldo, mais ele produza, e assim seja uma fonte inesgotável de mel. O rapaz riu para si mesmo, onde poderia achar tal coisa. Pensou até que o velho mestre estivesse criando uma desculpa para rejeitá-lo em sua pretensão de alcançar a universidade. Era uma missão impossível. Um favo mágico que nunca perdesse a doçura. O jovem passou horas meditando no sentido daquela tarefa até que abandonou completamente a ideia, desprezando a hipótese de que seria possível. No dia seguinte, como de costume, o rapaz estava sentado em sua carteira escolar com a tristeza de sempre quando o professor se aproximou. Jovem, disse ele, antes que me digas que te pedi o impossível, tenho para ti outra tarefa. Antes que o dia termine, faze 7 pedidos à tua dedicada mãe. Peça-lhe que te prepare a refeição, que te ajude na tarefa escolar, que te conserte uma roupa, que te dê uma atenção especial para uma conversa, que te faça a ceia da noite, que te prepare a cama e que por fim te conte uma história para que adormeças. No dia seguinte, ao chegar à escola, o jovem sorria com uma alegria que não lhe era comum. Junto com ele vinha sua mãe, que parecia não entender a razão pela qual fora urgentemente chamada. Mestre, disse o menino, entendi a tua lição e descobri o favo de mel do qual me falavas. Ao notar minha mãe atendendo aos meus pedidos com doçura e carinho, verifiquei que tinha em minha própria casa tal riqueza que pensei não existir. Assim descobri a solução do enigma e sei que me enviarás a Viena. Eis aqui a minha mãe. Ela é na minha vida um favo cuja doçura nunca tem fim. Vai ser muito difícil falar o que eu pensei, porque aí eu vou começar a chorar, o nariz vai ficar vermelho. Mas vamos lá. Eu não sou profissional, gente. Profissional consegue fingir. E eu só tenho a casca grossa. Por dentro eu sou uma manteigona. Quando fala de mãe, o negócio, como diz a polícia, quando fala de família, a pegada é outra, né? Geralmente a gente não dá valor à mãe, ao pai. A gente vai crescendo e a gente quer tomar os nossos próprios rumos. Algumas vezes esses rumos têm a ver com os planos dos nossos pais, coincidem, eles dão força.
E às vezes os nossos planos fogem totalmente do que nossos pais nos prepararam, acreditaram na gente, investiram na gente. E aí vem o atrito, vem os desvios, cada qual escolhe seu caminho, o afastamento, e aí é triste. E a retomada da convivência entre filho e mãe, filho e pai, ele só ocorre através de um grande amor, do reconhecimento. Quando a gente está fora da família, a gente fala, poxa, se eu estivesse com a minha mãe, se eu estivesse com meu pai, aquele reconhecimento da gratidão. Ou acontece dessa forma, ou acontece até pela dor, pela necessidade, quando a gente vê que ninguém faz por nós somente aquilo que pai e mãe faz, né? Eu tenho isso enquanto filha, que eu fui, meus pais já não são mais encarnados, e tenho isso enquanto mãe. Então, eu voltei para os braços dos meus pais pelo amor. Eu amava demais. Eu saí da casa dos meus pais com o propósito de casar, eles não aceitavam o meu casamento e eu casei e tive que me afastar dos meus pais pelo fato deles não aceitarem meu casamento. Só quando eu tive meu filho é que eles gostaram da ideia de ser avós, aí eu consegui me aproximar. E me aproximei com amor. Só não tinha me aproximado antes porque eles me impediam, principalmente minha mãe. Mas o amor, né, família, aquela coisa, tá vindo mais uma criança, aquilo ali acabou trazendo a união da família de certa forma. E depois, enquanto mãe, meu filho também saiu de casa, largou a faculdade, aquilo ali para mim foi um choque. Ele escolheu um caminho diferente do qual eu tinha escolhido para ele. Não é que eu escolhi para ele, né? Eu nunca impus para ele, faz faculdade veterinária ou faz isso ou faz aquilo, eu nunca impus. A única imposição minha era dentro de casa a questão da disciplina e da ordem. Eu tô na minha casa, as regras são minhas e tem que aceitar, né? Mas a vida pessoal dele eu sempre abracei tudo o que ele quis fazer. Ele quis fazer técnico veterinário, ele fez, ele quis fazer inglês, ele fez curso até que não queria. Então, assim, estudo, investimento, eu fiz bastante nele. Me dediquei bastante. Só que aí eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, se era só uma questão de liberdade, se era uma questão de que ele não teve aquela autoafirmação para falar, mãe, não quero fazer a faculdade. Então ele achou melhor sair de casa para ele poder parar com a faculdade, para ele poder ter a vida dele. Enfim, ele não voltou para mim pelo amor, ele voltou pela dor. Porque eu acho que reconheceu que ninguém faz por ele aquilo que só eu fazia e faço. E mãe é um troço assim estranho da gente poder descrever. Porque mãe não é aquela que gera, só aquela que gera. É aquela que realmente educa, cria, tá junto, é parceira. Essa é mãe. Né? Tem aquelas que geram, joga para o mundo criar. Eu não considero essas mulheres como mãe. Por mais que elas tenham dado direito à vida numa pessoa, é só isso que elas deram, porque eu, como professora, cansei de ver mulheres na sala de aula que se diziam mãe, mas estavam longe do quadro de uma mãe, porque só sabiam falar com agressividade ou com violência corporal nos alunos. Tem alunos que eu resolvia a situação na sala de aula para não ter que passar para a mãe, porque eu sabia que se eu passasse só ia apanhar. Não ia ter nada de bom ali, só apanhar. Então essas eu desconsidero como mãe, porque não sabem realmente ser uma mãe. Mães vão ter falhas. Agora, você falhar o tempo todo, então significa que você teve um filho sem planejamento. Você fez contra a sua vontade. E aí você não dá valor naquilo que você tem. Então, muitas mães chegavam na sala de aula, que eu tive o desprazer de conhecer, chegavam no quarto bimestre. Eu vim aqui para assinar a reunião de fulano de tal. Falava, mas a senhora é o que dele? Sua mãe. Falei, ué, mas a senhora nunca veio em reunião nenhuma? Então a senhora senta aí que a senhora vai ouvir um pouco. Não, eu não tenho tempo para ouvir nada. Eu só vim aqui para assinar a reunião e estou indo embora. Então eu não posso considerar uma pessoa desse naipe como uma mãe, né? Que ela não está interessada no filho dela. E assim como algumas chegavam nesse pé de querer bater em criança, se ele fez alguma coisa eu já vou sair daqui batendo nele. Ou a omissão, né? Esse negócio de indiferença, não tá nem aí para criança. Essas daí eu simplesmente arrumava muita confusão.
Eu tinha que chamar na escola, mandar fazer documento e encaminhar para conselho tutelar. E encaminhei muitas, muitas. Então, assim, esse naipe aí não é mãe. Mas mãe, quando é mãe, ela realmente é um mel inesgotável. O filho pode ligar para você a hora que for, ele pode pedir o que for. Se você tiver condições, você dá um jeito. Se você não tiver condições, você dá um jeito também. Mas você quer ver o teu filho feliz. Eu não vou contar o caso pessoal, porque eu sei que eu vou chorar se eu for contar. Mas em resumo, eu vi meu filho sofrer muito com a saída de casa. Meu filho sempre teve tudo dentro de casa. E aí eu vi ele sofrer muito lá fora. E até onde ele não me permitia, ele continuou sofrendo. Aí depois ele pediu socorro. Ele falou, eu aceito. Ele pediu não, ele falou, eu aceito. Eu falei, deixa eu te ajudar. E ele me permitiu. E hoje eu vejo meu filho com uma miniatura de casa, como ele tinha aqui. A casa dele é pequena, mas já tá ficando acolhedora, aconchegante. Ele tem os gatinhos dele bem cuidado. Ele está bem cuidado. Hoje ele faz academia, ele trabalha. E assim, eu vi que em pouco tempo eu consegui dar a qualidade de vida que ele tinha quando ele estava aqui. E daqui por diante eu sei que ele vai conseguir manter isso e seguir em frente. Ele precisava de um apoio, ele precisava de o primeiro pé, né? E se fosse outro tipo de mãe, ia falar assim, mas ele saiu, ele quis viver assim, então deixa ele se virar. Porque eu cansei de ouvir esse tipo de conselho. Mas eu não arreguei. Como é que fala? Não arreguei? Eu acho que é isso. Eu preferi ajudar. E tá valendo muito a pena. Então a mãe de verdade, ela tem mel. E eu descobri que eu sou mãe de verdade. Porque aqui é fonte inesgotável. O que me pedir, a hora que pedir, o que eu puder fazer, o que eu não puder fazer, eu vou me virar para conseguir. Porque mãe é assim. Eu descobri que eu sou uma mãe de verdade. Eu achei que eu fosse aquelas mães sargentona, durona. Achei que eu não fosse a mãe que tem que ser. E hoje eu estou me descobrindo uma mãe que tem que ser. Compreensiva, paciente, eu tento, né? O mais que eu posso ter paciência. E a gente faz tudo por um filho quando se é mãe. E como professora eu cansei de ver mães que não eram mães. Então, quem tem mãe, cuide. Quem é mãe, seja o mais que você puder. Dê mais mel que você puder. Porque eles precisam disso. Não é passar a mão na cabeça, não é aceitar coisa errada, não estou dizendo nesse nível. Estou falando que é para auxiliar o mais que puder. Não importa a idade, não importa o tempo, é teu filho. E mãe de verdade é uma fonte inesgotável de mel. A gente só está aqui para poder auxiliar, para poder ajudar, para poder fortalecer a caminhada deles e para ensinar o principal, amor. O amor verdadeiro, ele brota daí, da compreensão, do perdão, da persistência, da resiliência. E mãe é um conjunto de coisas, viu, gente? Quando a gente menos espera, a gente está descobrindo que a gente tem uma porção de qualidade que estava guardadinho lá dentro da gente. Eles fazem brotar isso na gente. Então, dentro da educação, o que se espera são professores compromissados e pais participativos. Se a mãe estiver dentro da escola acompanhando o seu filho, a tendência é que teu filho na frente dê um bom futuro para ele. Ele tem a estrutura para se desenvolver, porque mãe na vida do filho significa estrutura. Amor significa isso que eu acabei de dizer: perdão, compreensão, paciência, perseverança, fé. Agora, se a mãe não é participativa na escola, a escola precisa começar a chamar essa mãe. Ah, mas não é dever da escola. Cada qual com cada qual. É dever da escola o aluno. Se o aluno está infeliz, então chame a mãe. Tente resolver isso da melhor maneira possível. Eu era considerada a professora dos loucos, porque na época, se você encaminhasse uma criança para psicólogo, a criança era tida como louco.
Mas isso pela família ignorante, não pela professora. Em reunião eu sempre falava, olha gente, se tiver alguma coisa que eu não conseguir lidar na sala de aula, que eu chamar vocês e vocês também não conseguirem resolver, nós vamos resolver com um psicólogo. É caso de psicólogo. Na época não tinha esse só de TDAH, de síndrome de Down, autismo, inclusão, não tinha nada disso não. Então é criança que não consegue aprender a ler e escrever, ou tem um comportamento péssimo, seja de apatia ou seja de indisciplina, eu não conseguia conter, a família também não, íamos para psicólogo. E o psicólogo muitas vezes encaminhava para fono, para neuro, e dava certo. Toda vez que a mãe levava, era batata. É porque tinha alguma coisa que tinha que ser investigado na parte clínica, não na parte educacional. Então, assim, a função do professor é ir até onde ele pode. Passou da parte onde ele pode, é a família. A família não deu conta, volta na mão do professor, porque o professor também não vai conseguir fazer muita coisa. Então, o professor encaminha para psicólogo, para psiquiatra, para neuro, para fono. Mas é importante você estar antenado se tem alguma criança triste na sala de aula por uma questão de mãe, por uma questão de pai. Dia das Mães tem criança que chora. Por quê? Porque não tem a mãe viva, porque a mãe foi embora. Dia dos Pais, porque não sabe nem quem é o pai. Então o professor tem que ter a sensibilidade que mãe, pai são feitos de açúcar quando eles são presentes. Mas quando eles não são presentes, é o amargo que aquela criança tem. E tem que ser trabalhado. Beleza? Ainda bem que eu não chorei. Mas ser mãe, eu vou falar, viu? Minha mãe dizia, ser mãe é padecer no paraíso. E é verdade. Porque a gente faz de tudo, 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 quando se é mãe de verdade.